Eu sei que você sabe, só não aguentei. Depois a gente fala no privado. Mas eu sei que é. Bom, hoje é o episódio 24 do meu projeto reflexivo. Eu coloco os meus vídeos, as minhas lives salvas no meu canal no YouTube, se chama Laís Torres, então não esqueçam de se inscrever, de deixar sua curtida, de compartilhar, tudo isso ajuda bastante a causa 150% altruísta. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, sempre nas quintas, 7 horas da noite. O tema de hoje é viver e é interessante, né, a escolha desse tema agora na sequência de vídeos que eu ando fazendo, porque, tipo, no vídeo passado eu falei sobre amor e eu falei pra vocês que é o que me motiva todos os dias a levantar, é o que me motiva a continuar seguindo a vida independente dos problemas, enfim. Então, nada mais justo do que falar o que significa viver pra mim. Então, a Sara também entrou. Boa noite, Sara. E é por isso que a live vai ser também, né? Esse é um dos motivos de porque a live vai ser sobre isso. Boa noite pra Rayane. Muito bem-vinda. Tá, assim, quando a gente pensa na palavra viver, é engraçado porque é uma parada meio que, sei lá, sem forma, sem definição concreta, né? É uma parada que, tipo, pode ser diferente pra mim, pode ser diferente pra você, o significado. Fabiana entrou, que bom que você entrou. Muito bom te ter por aqui. Boa noite pro Idácio também. Então, é uma parada sem definição e hoje eu estou aqui para falar para vocês qual que é a minha opinião sobre a temática viver. Bom, no vídeo sobre relacionamentos, eu acho, eu usei uma metáfora relacionada à flor. A flor que eu falei era rosa, justamente porque a rosa é o significado, né, do amor, enfim, é uma representação muito bem usada e ela é uma flor muito bonita que chama muita atenção, mas ela também tem espinhos, que é justamente a que, tipo assim, todo relacionamento tem suas complicações. Era mais nisso. Então eu quero usar de novo essa metáfora agora falando do viver, porque assim, pra mim, quando a gente pensa, quando eu penso, na verdade, sobre a vida, sobre viver, pra mim é mais uma ideia de que é algo doce, é algo dotado de aromas suaves, assim como uma flor, mas também tem seus espinhos, também tem a parte negativa. E só que vale a pena, sabe, a gente colocar a mão naquela flor e arrancar ela, ter aquela flor pra gente, mesmo que a gente se corte. É como se valesse a pena os cortes. E pra mim a vida é isso, sabe? É você se arriscar, é você saber que pode machucar, mas você prefere fazer isso pra ter algo doce e, como eu falei, dotado de aromas, algo bom perto de ti. Normalmente nada que a gente tem na vida, ele vem sem sacrifício, então é mais nesse intuito. Oi, Elivan. Quanto tempo? Maurício também entrou. Bom ter você aqui. Jonito também entrou. Boa noite, pessoal. Então, outro motivo também de que eu escolhi essa temática para agora é que 2020 está sendo um ano muito doido, né? Então, é uma parada que faz a gente refletir bastante. Pelo menos eu tô usando esse tempo para pensar a respeito, como eu venho dizendo para vocês no meu projeto sobre o autoconhecimento, né? De você refletir sobre o que tá acontecendo. Porém, se você ficar pensando muito sobre as coisas que estão acontecendo em 2020, provavelmente você vai ficar muito mal, né? Porque real, meu Deus, é uma coisa atrás da outra, parece que a gente nem tem tempo para respirar. E aí a gente acaba às vezes agindo no automático, ou seja, escolhendo não refletir. E aí eu vou fazer um relato pessoal agora. Na semana passada eu fui para buscar suprimentos de sobrevivência. Algumas pessoas chamam isso de alimentos e remédios. E eu prefiro fazer isso tudo no mesmo dia, porque eu evito ao máximo sair, realmente estou seguindo muito à risca a quarentena. Então o que acontece? Eu já saí
com um cronograma na cabeça, do tipo, eu vou passar nesse mercado, depois eu vou pra lá, pra aquela feira, e aí eu vou virar a esquina e tem aquela farmácia que eu gosto e blá blá blá, enfim, eu já saí assim bem focada, porque eu sabia o que eu tinha que fazer e eu sabia o caminho que eu tinha que fazer. E isso quer dizer que eu não refleti muito do tipo assim, quem tá ao meu redor, eu não refleti os carros que estão passando, eu não parei pra observar, sei lá, as nuvens, enfim, eu fui bem, tipo, bem concentrada mesmo. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei tão focada nisso, de tipo, o que eu tenho que fazer pra ir rápido pra casa, que eu quase pisei num gatinho preto que tava deitado no chão lá na calçada, pouco perto da grama, e ele tava, tipo, parecendo que tava dormindo, e eu pensei, ai, que fofinho, nossa, quase pisei nele e tal. Só que aí eu diminuí minha velocidade, fui andando um pouquinho a mais, e quando eu olhei pro rostinho dele, na verdade, tava destruído. Eu não vou entrar em detalhes para não traumatizar vocês, mas o que eu quero dizer, o gatinho estava morto. E eu fiquei muito mal com aquilo porque ele era um filhote, sabe? E eu tava tão concentrada pensando, eu preciso comprar, sei lá, preciso comprar frango, preciso comprar brócolis, não sei o quê. E aí, tipo, velho, o gatinho tava morto e eu fiquei, tipo, muito mal, sabe, na hora, porque ele real parecia que tava dormindo, mas na verdade ele tava morto e eu só fiquei pensando, nossa, como a vida é frágil, né? Pelo vermelhidão que tava no rosto dele, evidentemente ele tinha morrido há pouquíssimo tempo. Então. Ah, a Thales entrou. Oi, Thales. Inclusive eu preciso falar com você depois, tá? Me chama no direct. Mas isso é a história pra outro dia. Tive uma ideia, depois eu te conto. Enfim, continuando. Aí eu fiquei pensando, cara, como a vida é frágil, né? Do mesmo jeito que esse gatinho faleceu agora, podia ter sido eu, podia ter sido outra pessoa. Enfim, eu podia ter pisado nele, ia ser uma coisa bem bizarra. Enfim, eu comecei a refletir, fiquei pensando, poxa, esse negócio de viver é complicado, né? Deixa eu só desabilitar um negócio de transmissão. Enfim, é complicado e isso faz a gente refletir, sabe? Então, eu tava mal, eu acabei ficando mal o suficiente pra errar o caminho. Ah, minhas unhas estão horríveis. Meu Deus, Thales, para de ficar comentando, eu só não tive tempo de fazer. Poxa, que chato você, hein? Enfim, continuando. Eu fiquei tão fissurada naquele gatinho que eu acabei errando a esquina que eu deveria entrar. Entrei numa rua que eu nunca fui, mas ia dar no mesmo lugar. E eu tava muito ainda pensando sobre isso e eu acabei me deparando com um mar de dente de leão. Sabe, gente, aquela plantinha que você faz pedido, sabe? Tipo, parecem vários mini guarda-chuvas que você assopra e eles vão voando muito fofinhamente. Enfim, tinha um monte. E é uma das minhas flores favoritas. E aí eu pensei, uau, tipo, que coisa mais linda, sabe? E é numa rua que eu nunca vim. E eu pensei, por que que isso tá aqui? Cara, ninguém mexeu. Será que outra pessoa reparou? E eu fiquei pressionando essas coisas. E aí depois eu fiquei tipo, cara, há 2 minutos atrás eu tava me sentindo mal por causa do gatinho e agora eu já tô me sentindo feliz por causa do dente de leão. Ou seja, olha o tanto que é volátil essas emoções, olha o tanto que a vida ela pode realmente te fazer sofrer porque ela é muito pesada, mas também pode te fazer sorrir com pequenas coisas. Então, esse foi um dos motivos também que eu escolhi falar sobre esse tema agora, porque eu precisei, sei lá, de uma pausa. O mundo precisa de uma pausa. A gente precisa de uma pausa pra pensar realmente o que tá acontecendo, sabe? Então, entrando na temática, eu quero passar pra vocês como é que eu penso relacionado à vida. Então, o que que seria essa coisa viver, né? Realmente, como eu falei antes, é uma parada que não tem uma definição muito concreta. Então, mas assim, na minha opinião, é uma luta constante e é muito melhor do que sonhar, porque é a realidade. É você realmente colocar em prática as coisas que você pensou, então por isso viver é realmente melhor do que sonhar. E viver pode ser todas aquelas coisas que a gente ouve nas músicas, que a gente vê nos filmes, aqueles livros maravilhosos. Pode ser também, sei lá, as poesias, a literatura. Viver pode ser todas essas coisas mágicas que a gente vê na vida e pensa, uau, que coisa maneira. Mas ao mesmo tempo pode não ser nada disso e pode ser só uma perda de tempo ficar buscando essas definições, sabe?
Então, assim, é uma incógnita. Na minha opinião, o lance de viver seria uma equação desigual, seria definitivamente uns cálculos sem resultados, porque é muito confuso e ao mesmo tempo é muito complexo e ao mesmo tempo é muito simples e tudo isso faz sentido quando a gente aplica sobre o que é viver. Então, eu acho que para vocês entrarem um pouco mais na minha cabeça do que realmente eu penso sobre isso, vamos usar uma frase clichê, né? Então, com certeza vocês já ouviram isso ou perguntaram pra alguém ou já se perguntaram do tipo, será que eu estou vivendo de verdade ou apenas existindo? Essa frase, o clichê, ela realmente, tipo assim, eu não tenho a mínima ideia de quem fez essa autoria desse aforismo, mas essa é uma frase que eu decidi refletir e passar pra vocês o que eu penso a respeito. Principalmente porque recentemente eu tive um contato com a morte. Uma pessoa muito importante para mim esteve muito perto da morte e foi a minha primeira vez que eu estive também fazendo parte desse sofrimento. E naquele momento eu só conseguia pensar as mesmas coisas, assim, bem parecidas com o negócio do gatinho, do tipo, de quanto é frágil, né? Do quanto a gente não valoriza as coisas que a gente tem, as pessoas que estão ao nosso redor. E naquele momento eu me vi desamparada, eu me vi confusa e eu pensava, cara, você não pode ir embora, sabe? Você não pode morrer, eu não tô preparada pra isso. E eu me senti egoísta porque eu fiquei pensando em mim, sendo que era ela que tava pra morrer, entende? E esse sentimento de angústia, porque a gente definitivamente não é treinado a lidar com a morte, foi um dos, tipo assim, foi o estopim pra poder decidir falar sobre essa temática. É uma parada complicada? É um cálculo sem resultado? Sim, mas ao mesmo tempo, véi, eu só fiquei pensando, tipo, caraca, realmente eu não aproveitei o tempo que eu tenho contigo. Boa noite pro pessoal que entrou agora. Oi, Jô! Que saudade de você! Beijo! Maurício escreveu: para morrermos basta estarmos vivos. Sim, definitivamente. A Ana também entrou. E Ana, um beijo pra ti. Então, o Hudson também. Oi, pessoal. Então, tipo, esse contato que eu tive com a morte foi, tipo, muito bizarro e eu acredito mesmo que a gente deveria ter uma cultura melhor relacionada a isso, porque foi bastante sofrimento. Eu acho que quando a morte tá envolvida, não é só a pessoa que tá sofrendo, né, tá quase morrendo, que sofre, as pessoas ao redor que se importam com ela. E eu só fiquei pensando do tipo, eu sabia que ela era importante pra mim, mas quando eu senti aquela coisa de que possivelmente eu iria perdê-la, eu percebi que ela é muito mais importante do que eu imaginava. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, porque a gente só costuma dar valor quando a gente perde, né? E aí naquele momento eu só fiquei, tipo, sei lá, me senti tão impotente e ao mesmo tempo tão triste e com raiva de tudo e de não poder fazer nada a respeito. Então, quando a gente pensa nessa frase clichê de vivendo de verdade ou apenas existindo, enfim, independente de quem fez esse aforismo, sei lá, eu acho que também me veio à cabeça de que eu tô cansada, sabe? De, tipo, buscar consolos em utopias. Do tipo, o que que significa essa coisa de viver de verdade? Quem que criou isso? O que é viver de verdade? Existe realmente um plano a ser seguido? Por que que a gente se sente angustiado a maior parte do tempo? Isso quer dizer que a gente não tá vivendo? Como é que é? Então, esses tipos de